Boa tarde para todos os irmãos, as irmãs da Igreja Metodista do Monte Alegre. Nós estamos aqui novamente para um estudo da Palavra de Deus para os grupos de discipulado. Hoje nós vamos nos concentrar sobre uma história que vocês já conhecem de cabo a rabo. Mas o que existe de maravilhoso na Palavra de Deus é que mesmo que você conheça a história, mesmo que você tenha lido aquele versículo, aquele capítulo várias vezes na sua vida, cada vez que você chega nesse texto, você acaba aprendendo coisas novas. A palavra de Deus, ela se renova, parece que sempre tem novidade. Antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos ter um momento de oração. Nosso Pai, nós te agradecemos porque sabemos que somos filhos teus, Senhor. Mesmo que nós façamos as coisas erradas, quando nós reconhecemos o nosso erro e voltamos a Ti, Senhor, Tu nos recebes novamente de braços abertos e nos mostra o caminho que devemos seguir. Te agradecemos por esse momento de aprendizagem, esse momento de nos debruçarmos sobre a Sua palavra e encontrarmos ali o Teu caminho, Senhor. Tudo isso nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O nosso texto se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15, é um texto mais ou menos longo, nós vamos ler uma parte e conversar sobre ele primeiro e depois ler o final, né? Na minha Bíblia o título está assim, a parábola do filho perdido, né? Muitos de nós conhecemos como filho pródigo. Bom, então o texto diz assim, Jesus continuou. Então, Jesus está contando parábolas, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para seu pai. Se nós pararmos para pensar um pouquinho sobre essa história, todos nós conhecemos pessoas que saíram de casa, foram para outra cidade, foram para outro lugar para trabalhar, para estudar. Mas esse jovem parece que não era muito inteligente. Ou talvez fosse muito imaturo. Ele
fala com o pai: pai, me dá a minha parte da herança. Bom, que eu saiba, o filho deve receber a herança quando o pai morre. Mas aqui esse filho foi esperto, ele quis receber a herança antes mesmo do pai falecer. E ele pega esse dinheiro e sai de casa e vai viver uma vida devassa. Aqui o meu texto fala de uma vida desenfreada, sem controle, né? Então nós podemos imaginar esse jovem saindo da zona rural, indo para a cidade grande, se encantando com as novidades, quantos shoppings, quantas lojas, quanta coisa para comprar, quanto bar, quanta festa. E o dinheiro, nessa realidade, some muito rapidamente. A gente sabe disso, né? O dinheiro vai embora e com certeza durante esse tempo ele tinha muitos amigos, devia pagar bebida para todo mundo, levar as pessoas em passeios, ele tinha dinheiro, né? Aí esse dinheiro vai se esvaindo e some. E o que aconteceu? Um problema de fome, falta de emprego. Nós estamos vivendo uma situação assim. O comércio fechou, muita gente está desempregada, muita gente não conseguiu superar esse momento de crise. Para muita gente está bem difícil a vida, né? Esse jovem então se encontra numa situação em que ele passa de um rapaz que tem muito dinheiro para esbanjar para alguém que precisa sair mendigando, né? Ele conhece alguém e pede trabalho para essa pessoa. E essa pessoa lhe dá um trabalho que é o pior de todos: cuidar de porcos. Pior de todos por quê? Porque para os judeus, os porcos eram considerados animais imundos. Eles não comiam carne de porco. Então, o porco para eles era um animal que não servia para nada. E a gente normalmente, quando quer falar mal de alguém, fala que ela é bagunçada, que ela é suja, a gente fala você é um porco, né? Uma palavra, a gente xinga as pessoas de porco. Ele foi trabalhar entre os porcos e os porcos eram alimentados pelo dono da terra, mas o rapaz não recebia alimentação. E aí o que acontece? Ele para pensar na sua vida e ele percebe que ele fez uma escolha errada, que ele deixou algo que era muito bom, a casa do pai, onde ele estava amparado, onde ele tinha de tudo. E ele lembra que até os empregados do pai dele recebiam o que era do melhor, comiam bem. E aqui ele estava empregado num lugar onde ele nem se alimentava direito. Vocês podem imaginar a vergonha desse rapaz e como ele estava mal para chegar à decisão de voltar para a casa do pai dele. Mas ele está tão arrependido do que ele fez que ele entende que ele precisa voltar e pedir perdão para o pai. E dizer para o pai: olha, eu sei que eu não mereço ser mais o seu filho. Eu sei que eu agora sou menos do que um trabalhador seu, mas eu sei que mesmo como seu trabalhador, seu servo, eu vou viver melhor do que quando eu estava lá cuidando dos porcos. Pare e pensa um pouquinho, porque nessa história, Jesus conta essa história para nos falar não só do filho, mas principalmente do pai. Quem é esse pai?
Como é que esse filho vai ser recebido quando volta para sua casa? Eu tenho uma amiga pastora Nancy, lá do Rio de Janeiro, e ela uma vez estava contando essa história na escola dominical, lá na Rocinha, lá no que é considerada a favela, a maior favela do Brasil. A Igreja Metodista sempre teve um centro, uma igrejinha, um centro social ali na favela da Rocinha. E ela dava aula para os meninos pré-adolescentes, 11, 12 anos de idade. E ela começou a contar essa história e ela parou aqui e ela perguntou para esses meninos: e aí, o que vocês acham que aconteceu quando esse menino voltou para casa? O que será que aconteceu? Aí os meninos ficaram todos quietos assim, pensando. E aí um deles levantou a mão e perguntou: ô pastora, não tem mãe nessa história não? Por quê? Porque para muitos desses meninos que moravam na favela, a figura de pai não existia. Ou eles não conheciam o pai, ou já tinham tido vários padrastos, ou então a ideia que eles tinham de pai era de um pai malvado, que batia, que usava droga, que bebia demais. Não era a figura de um pai que iria receber esse menino de volta em casa. Agora a mãe eles sabiam. Aí o menino falou então, que se fosse a história fosse sobre mãe, a mãe ia chamar o menino: vai tomar banho logo e desce aqui para comer o jantar, né? É assim que a mãe recebe o filho. Mas o pai, eles não tinham muito uma ideia de pai, né? Não podiam relacionar essa figura do pai que eles conheciam com o pai da história que Jesus está contando. Porque o que acontece nessa história? Vamos continuar nossa leitura bíblica para ver, né? Então, ele está voltando para casa. Diz o texto bíblico o seguinte: vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecendo dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. É essa a ideia de pai que Jesus quer transmitir para nós. O pai que de longe já fica aguardando a chegada do filho. A gente imagina esse pai todo dia subindo no alto, olhando em volta, na expectativa da chegada desse filho. Porque quando o filho foi embora, com certeza ele ficou magoado, ficou sentido, mas a gente não vê no texto aquilo que muitos de nós faríamos, né? Ô moleque, você não sabe o que você está fazendo? Você não tem idade, você vai ver, você vai dar com os burros na água. Daqui a pouco você vai estar voltando aqui pedindo perdão. Nós não ouvimos isso desse pai. O pai deixa o filho ir, mesmo sabendo que poderia dar problemas, né? E quando esse menino volta, você não ouve nesse texto o pai dizendo: não te disse
Eu sabia que não ia dar certo, moleque. Você tá voltando aqui, mas ó, você vai ter que trabalhar muito para subir, para poder ter a minha confiança de volta. Não é isso que a gente ouve. A gente vê um pai que recebe o filho com alegria, com agradecimento, com festa, né? Manda colocar sandália, anel, roupa nova, manda matar um boi para fazer um churrasco, uma festa. Deve chamar os filhos, porque esse menino, esse filho que estava perdido, volta para casa e o pai o recebe de braços abertos. É esse pai que Jesus quer nos mostrar. É esse Deus que, quando nós erramos, quando nós nos afastamos dele, ele, cada vez que nós nos arrependemos e retornamos para casa, né, ele nos recebe de braços abertos. Ele não fica criando provinhas para a gente fazer, para ver se realmente nós estamos agora de volta no seu meio, né? Ele nos aceita de braços abertos. A única coisa que ele espera de nós é que nós nos arrependamos daquilo que fizemos de errado e queiramos mesmo mudar de vida e retornar ao caminho. Por quê? Ele nos ama, né? Ele quer a nossa companhia, ele quer que a gente esteja ali do lado dele, e ele se entristece quando nós nos afastamos dele, né? Então, é um pai que talvez a gente nem reconheça na nossa realidade. Algumas pessoas não tiveram pai, outras tiveram um pai que era muito severo, com o qual talvez tenha tido problemas, dificuldades. Nossos pais são humanos, eles erram, nem sempre são aquela figura que nós podemos usar como exemplo. Mas quando Jesus fala desse pai na parábola do filho pródigo, do filho perdido, ele nos coloca a imagem nova de um pai bondoso, generoso, porque distribui os seus bens antes do tempo, sem que legalmente fosse necessário que ele fizesse isso. Ele nos dá de tudo e mesmo assim a gente se desvia dele. Mas quando a gente retorna, ele está ali, de braços abertos para nos receber novamente. É muito bom que a gente tenha esta imagem de pai aqui. Ela supera qualquer imagem que nós tenhamos na nossa vida real. Por mais que você ame o seu pai ou tenha amado o seu pai, com certeza ele não era perfeito. Mas esse pai que nós temos na figura de Deus, esse é um pai perfeito. Esse é um pai de braços abertos. Esse é um pai que nos ama incondicionalmente. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando nós fazemos o que não devemos fazer. Ele acolhe com amor, com carinho, sem rancor e faz uma festa, né? Então, e ele possibilita a restauração dos indivíduos, a transformação. Esse filho, quando volta para casa, com certeza não vai ser o mesmo que era antes. Aprendeu muito nesse período, né? Aprendeu a viver as dificuldades e perceber como o distanciamento do seu pai era uma coisa negativa, ruim. Ele esqueceu do pai durante um tempo, gastou todo o seu dinheiro e aí ele viu o que era a realidade em torno dele.
E aí nós vemos uma situação de restauração de vida. Um jovem que retorna à casa, como nós também podemos retornar à casa do nosso Pai, Deus, aquele que nos recebe sempre com seu amor. Como é bom a gente saber, né? Que existe alguém que nos aceita do jeito que somos, que pode nos ajudar a transformar, a viver uma vida diferente, que nos dá todas as oportunidades, mas não força nada. Esse pai não segurou o filho quando ele quis ir embora, mesmo que ele soubesse que provavelmente não daria muito certo, né? Ele não ficou falando, ó, não vai dar certo, você vai dar com os burros na água. Não, ele deixou o menino ir, né? Deixou ele experimentar a vida e aí cair em si, aprender essa lição. Muitas vezes nós também sofremos para aprender aquilo que precisamos aprender, né? Então, queremos ser como esse filho que retorna a casa. Se você se sente distante de Deus, saiba que Deus está te esperando de braços abertos. É só você colocar a sua dor diante desse Deus, é só você contar para Ele aquilo que você fez de errado e que você pretende se transformar e modificar a sua vida. Se arrepender daquilo que aconteceu. Que com certeza você vai retornar à casa, vai poder retomar a sua relação com Deus, porque da parte de Deus está sempre aberta a porta. É você que precisa chegar lá e encontrar-se com Deus. Que maravilha que é a palavra de Deus, né? Então, vamos fechar esse momento com aquele último versículo onde o pai diz: vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Espero que você queira ser achado também. Procure esse pai, que ele está de braços abertos. Vamos orar? Nosso Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que teus braços estão sempre abertos para nós. Sabemos que, mesmo quando erramos, mesmo quando tropeçamos, mesmo quando nos afastamos de Ti, temos sempre a chance de retornar, de corrigir, de pedir perdão. E sabemos que sempre teremos uma resposta positiva de Ti, Senhor. A imagem de Pai que Jesus relata nesse texto bíblico é a imagem do Pai que podemos seguir sem medo, sem dificuldade, e que nós também queremos imitar. Tudo isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.